Graça e paz, irmãs, irmãos. O texto de hoje encontra-se em Mateus 2, de 13 a 23, que diz assim: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor, de 2 anos para baixo, calculando a idade pelo que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia como sucessor do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Amém. Irmãos e irmãs, a noite de Natal, uma noite de alegria, de louvor, de dar glórias a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz à humanidade, aqueles que Deus quer bem. E nós vemos nesse texto que mal Jesus nasceu, já houve agonia na vida de sua família. Mal teve aquela noite de alegria, louvor dos anjos, logo em seguida a agonia dessa ameaça de Herodes. Jesus nasceu, bênção para o povo, salvação para a humanidade, mas os poderes humanos, os poderes estabelecidos, os podres poderes, não gostaram da notícia do nascimento de Jesus. Herodes, que aqui era rei naquela época e representava o poder do Império Romano e o poder local também, que estava afinado com o Império Romano, Herodes, sabendo pelos magos, que o rei de Israel nasceu, e fez uma consulta lá aos doutores da lei, e pelos textos da lei antiga, o menino nasceria em Belém, foi o que aconteceu. E Herodes pediu para que os magos, depois que visitassem o rei, voltassem para ele e dissessem onde exatamente estava esse menino, porque segundo Herodes, de forma falsa, ele queria homenagear também a esse rei. Mas nós vimos aqui nesse texto o que é que realmente Herodes queria. Herodes, enquanto representante dos sistemas opressores deste mundo, que não aceitam a libertação geral para todas as pessoas. E Herodes, sentindo-se ameaçado, sentindo que a sua estrutura de poder, o seu domínio estava ameaçada com o nascimento de Jesus, mesmo Jesus ainda bebê, e vendo que os magos não voltaram para avisar ele onde é que estava exatamente o rei de Israel, Jesus, Herodes dá essa ordem genocida, perversa, violenta,
manda matar os meninos de até 2 anos, como vimos aqui no texto. Herodes manda matar os meninos de até 2 anos para justamente matar Jesus, o libertador do povo, o Rei dos Reis, o Salvador. Só que José, pai de Jesus, recebeu esses avisos em sonho. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e avisou para ele, e o alertou e orientou: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E José acolheu a orientação do anjo do Senhor e fez como lhe foi orientado. Pegou Jesus às pressas com Maria e foram, migrantes, refugiados, para o Egito, e ficou lá até a morte de Herodes. E Herodes cumpriu a sua decisão e de fato matou os meninos, as crianças de até 2 anos. E diz o texto que ali se cumpriu o que o profeta Jeremias já denunciava, quando dizia: ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Então foi sob esse poder opressor agindo, matando os meninos, que Jesus nasceu e é levado por José e Maria para o Egito, para escapar daquele genocídio, dos poderes da injustiça, da violência, do imperialismo daquela época. Irmãos e irmãs, nós vemos que é o mesmo que acontece com as crianças que foram mortas em Gaza por aqueles bombardeios de Israel. É o mesmo que está acontecendo na Ucrânia. Pedimos a Deus que enfim saia um acordo de paz. Parece que as coisas estão caminhando para isso, que Deus opere e que a gente possa terminar esse ano com o fim daquela guerra na Ucrânia. Mas é isso que acontece também nas periferias da nossa cidade, quando muitas vezes crianças são mortas inocentes nessa guerra do tráfico e outros abusos também da polícia. Essas crianças morrem como morreram aquelas lá na época de Jesus. E nós também choramos, como diz aqui, com Raquel, os filhos perdidos que não existem mais. E pedimos a Deus que nos ajude a mudar essas realidades. Mas o que eu queria destacar aqui, irmãos e irmãs, neste final de ano, estamos encerrando o ano de 2025, nos preparando para iniciar o ano de 2026, logo após o período natalino. O que eu queria destacar aqui, irmãos e irmãs, é a providência e o livramento de Deus para a família de Jesus. No meio daquela mortandade, daquela situação de violência, opressão, genocídio, Deus se entristeceu com tudo isso. E Deus também operou sua providência e o seu livramento na família de Jesus. E assim enviou o anjo para avisar José, para orientar José, para fazer com que José, Maria, Jesus, esta família, saísse de sua terra como refugiados, como migrantes, e são tantos refugiados e migrantes no nosso mundo, e ali opera o seu livramento e tira a família de Jesus daquele contexto de morte e de destruição da vida, para assim preservar Jesus e a sua família, para assim mostrar a José e a Maria estratégias para driblar a morte, para se desviar da destruição daquela situação de opressão e morte. E eu quero, irmãos e irmãs, enfatizar que nós possamos guardar isso neste final de ano e neste início de 2026. Assim como a providência e o livramento de Deus foi com a família de Jesus, assim é e será com as nossas famílias. Que possamos confiar nessa providência e nesses livramentos que Deus tem para as nossas famílias. Deus tem um cuidado especial com a família, irmãos e irmãs. E assim como teve com a família de Jesus, criança, livrando, avisando a José, mostrando para onde deveriam ir,
mostrando as estratégias que deveriam ter para driblar a morte e a opressão. Assim Deus fará conosco neste ano que se inicia em 2026. Deus vai continuar com a sua providência junto às nossas famílias. Deus vai continuar com os seus livramentos junto às nossas famílias. E que possamos confiar, possamos nos apegar a esta providência e estes livramentos que Deus tem para as nossas famílias. E isto Deus faz para proteger e cuidar das nossas famílias, para que possamos ser famílias amorosas, famílias que cuidam das crianças, esposo cuidando da esposa, esposa cuidando do marido, netos cuidando das avós, avós cuidando dos netos, tios, tias, famílias amorosas. Nesse chamado que Deus faz para José e Maria, Ele está conduzindo a família de Jesus a ser uma família amorosa. E é isso que Deus também tem para as nossas famílias. Junto com a sua providência, junto com os seus livramentos, Deus quer conduzir as nossas famílias a serem famílias amorosas, a serem famílias do cuidado, a serem famílias afetuosas e atentas, para que nós possamos cuidar uns dos outros. E para que possamos também fazer com que a nossa família seja bênção para outras famílias. Desde aquele chamado de Abraão ainda, o pai da fé, muito antes de Jesus, essa caminhada começou com Abraão, e vieram os seus filhos, os seus filhos, os seus filhos, os seus filhos, Davi, e os filhos dos filhos, até chegar a Jesus. Lá no início com Abraão, qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Ser tu uma bênção, porque através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aqui a família de Jesus também se protegeu, contou com o livramento e a providência de Deus, foi uma família do cuidado, uma família amorosa, e através dessa família, milhares e milhões de famílias continuam sendo abençoadas. As nossas famílias são abençoadas a partir dessa família, José, Maria e Jesus. Aparentemente era muito pouco. José, Maria e Jesus, refugiados, sem teto, migrantes. Mas a partir dessa pequena família, quantas milhares e milhões de famílias foram abençoadas? Então Jesus abençoou aquela família, protegeu, chegou com a sua providência, o seu livramento, levou aquela família a ser uma família amorosa e abençoou outras famílias. E isso Deus também quer fazer com as nossas famílias. Quer nos livrar do mal, quer nos alcançar com a sua providência, as nossas famílias, e quer fazer das nossas famílias bênção para outras famílias. A partir do bem que Ele traz à nossa família, quer fazer da nossa família instrumento para promover o bem comum, o bem de outras famílias, o bem da nação, o bem do nosso mundo. Que possamos então, irmãos e irmãs, acolher essa mensagem da chamada Sagrada Família, José, Maria e Jesus, essa família que foi alcançada pela providência e o livramento de Deus, e que é espelho para as nossas famílias. Em 2016, tenhamos fé, irmãos e irmãs. Até 26, ano que vem é 26. Então em 2026, tenhamos fé, irmãos e irmãs. Contaremos com a providência de Deus, contaremos com os seus livramentos e seremos orientados a sermos famílias amorosas, famílias acolhedoras, famílias solidárias. E que assim, famílias abençoadas sejam também famílias abençoadoras, famílias que abençoam outras famílias, inclusive aqui na igreja. Somos chamados a reunir famílias diversas, para que essas famílias sejam bênçãos umas para as outras e para que juntos possamos ser bênção para outras famílias, onde quer que Deus nos leve. Então, que possamos encarar, fazer as nossas avaliações. Esse é o tempo, né? Diz aquela música, então é Natal, e o que você fez? Essa música nos mostra que é um tempo, Natal, final de ano, é um tempo de nós fazermos nossas revisões,
foi esse ano, onde foi que eu acertei, onde é que eu preciso mudar. Mas sobretudo, irmãos e irmãs, encararmos com fé e esperança 2026 que se aproxima. 2026 é tempo de contarmos com o livramento de Deus, é tempo de contarmos com a providência de Deus, é tempo de sermos famílias amorosas e é tempo de sermos famílias que promovem o bem comum, o bem das famílias que estão ao nosso redor. Que assim o nosso bondoso Deus nos abençoe. E eu concluo com o texto do boletim que diz assim: neste ano novo, reserve um momento para refletir sobre a infinita graça de Deus em sua vida. Assim como o nascer do sol traz um novo dia, Deus nos oferece uma oportunidade renovada a cada ano para recomeçar e crescer em nossa jornada espiritual. Lembre-se de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, Deus está sempre conosco, orientando-nos e fortalecendo-nos com sua providência e os seus livramentos. Que neste ano novo você experimente a plenitude da graça divina e continue a buscar sua vontade em cada aspecto, em cada dimensão da sua vida e das nossas famílias. Amém.